Sejam todos bem-vindos, também quem esteja nos acompanhando pelas mídias da paróquia. Vamos fazer uma breve oração. Que o Senhor ilumine os nossos corações, ilumine a nossa mente, para bem acolhermos a sua palavra, para bem refletirmos à luz da palavra de Deus. A nós desceis de acendei o amor de Jesus. São Judas Tadeu, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos nos sentar. Com alegria, então, nós retomamos o ciclo de formação bíblica nos últimos anos, sobretudo antes da pandemia. O professor Celso Loraski nos acompanhou, Padre Gilson, que é filho desta paróquia, biblista e professor nosso no curso de teologia. E hoje temos a satisfação de ter o Padre Armando aqui conosco, Armando Rafael Castro Aquaroli, da Diocese de Joinville, biblista, também pároco, né? Numa paróquia em Joinville, e professor nosso no curso de teologia na área de Antigo Testamento. E com alegria, então, aceitou o convite de estar aqui hoje e também na próxima quinta-feira para conosco refletir sobre o livro de Josué, que, aliás, é uma das indicações em âmbito nacional, que se dedicasse um tempo especial para refletir neste ano, no mês da Bíblia, sobre o livro de Josué. Aqui estão algumas das nossas lideranças, das mais variadas pastorais, grupos, movimentos, né, que estão aqui, e vamos certamente aproveitar muito e crescer no conhecimento da Sagrada Escritura. Bem-vindo. Muito obrigado, Padre Rafael, e obrigado pela acolhida de todos vocês. Então, hoje a gente vai estudar um pouquinho o livro de Josué, mas assim, eu já vou adiantando que não é importante se a gente vai ler o texto inteiro ou se vai chegar só nos primeiros capítulos, tá? Até onde a gente chegar, tá bom, porque a Bíblia a gente precisa saborear, a gente tem que ir experimentando aos pouquinhos, vai compreendendo aos pouquinhos. Quando a gente talvez está na nossa casa e está comendo na hora do almoço, se a gente está sozinho ou está na comida cotidiana, a gente come rapidinho. Quando a gente vai num restaurante chique, a gente vai saboreando cada coisinha, porque a gente está pagando caro por aquela comida. Assim também é a palavra de Deus. A gente vai saboreando aos pouquinhos, porque ela é preciosa, tá? Muito bem. Livro de Josué. Vou fazer uma pergunta difícil. Alguém já leu o livro de Josué? Quem leu, levanta a mão. Alguns já leram. Muito bem, já é uma primeira etapa. Vocês sabem onde é que se encontra o livro de Josué, né? Se eu pedir para abrir lá, sabe que é no começo mais, né? Não é tão lá no final. Muito bem. Já é um passo importante. Como introdução, é importante que a gente tenha noção daquilo que vem antes do Josué e daquilo que vem depois do Josué. Antes do Josué, a gente tem os 5 primeiros livros da Bíblia, que é um bloco chamado de Pentateuco. Penta, 5, teucos, manuscritos, pergaminhos, ok? Quais são os 5 primeiros livros da Bíblia? Sem olhar lá no índice agora, vamos ver. O primeiro é Gênesis, é fácil. Não. Êxodo. Antes de Números. Levítico, Números e Deuteronômio. Ok?
Então, esses são os 5 primeiros livros da Bíblia, são o Pentateuco. Nos livros do Pentateuco, nós vamos ter como se fosse a introdução para o livro de Josué. Porque ali a gente vai encontrar o relato que vai desde a criação do mundo, Gênesis 1 até o 11, criação do mundo vai desde o início até Noé. Gênesis 12 a 50, a história dos patriarcas. Qual é o nome dos patriarcas? Abraão, Isaac e Jacó. E das matriarcas, aí já pegou, né? Abraão era casado com Sara. Isaac era casado com Rebeca. E o Jacó tinha duas, né? Tinha duas mulheres. Já não é fácil uma, imagina, tinha duas, né? Mas era casado com a Raquel e com a Lia, né? Lembra de todo aquele episódio quando ele vai... ele estava apaixonado pela Raquel, tem a descrição da Raquel, belíssima e tal. Ele se apaixona pela Raquel e vai lá pedir para o sogrão a mão da Raquel. Aí o sogrão o que faz? Trabalha para mim por 7 anos e depois eu te dou a Raquel. Ele trabalha 7 anos e na noite em que finalmente ele ia poder dormir com a Raquel, o sogrão bota lá na cama dele a Lia, que era a outra filha mais velha, né? Então, ele acaba tendo que ficar... Aí o sogrão diz, já que dormiu com ela, agora fica com ela. Então, ele tem que ficar com a Lia, trabalha mais um pouco, mais alguns anos, para conseguir ficar com a Raquel, né? Então, a Raquel era a mulher pela qual ele tinha se apaixonado, e a Lia é a mulher que o sogrão colocou na vida dele, né? Desse fato aqui decorre um primeiro dado. O Jacó, ele era analfabeto. Sabe por quê? Porque amava a Raquel e não Lia. Entendeu? Nada a ver. Muito bem. Então, dos filhos do Jacó, nós vamos ter 12 tribos, que são as 12 tribos de Israel. A gente vai ter 2 filhos que eram os mais especiais nessas 12 tribos, que era o José e o Benjamim. Por que são os filhos mais especiais? Porque são os 2 filhos da Raquel, exatamente, da mulher amada. Mas são as 12 tribos. Terminado esse período das tribos, o pessoal vai para o Egito. Tem a cena ali do finalzinho do livro do Gênesis, do capítulo 37 até o capítulo 50, é a história de José do Egito. Todo mundo lembra, né? Quem não lembra já deve ter visto até a novela da Record, que tem lá a história de José do Egito. Eles vão para lá, tem um período de bem-estar, de dificuldade, de bem-estar e tal, e vão se instalar lá. Uma vez instalados, vão ficar lá durante vários anos, até que Deus vai suscitar uma pessoa, o Moisés, para que ele ajude esse povo a sair da escravidão que eles estavam vivendo. O livro do Êxodo vai contar essa trajetória do povo que vai sair da escravidão em direção à terra da liberdade, em direção à terra prometida. Aí tem toda a história do Moisés, da vocação do Moisés, todo mundo se lembra, né? Da vocação do Moisés. Ele era primeiro um assassino, tinha fugido para o deserto, estava lá pastoreando o rebanho do seu sogro. Como é que era o nome do sogro do Moisés? Não, ele tem vários nomes do sogro do Moisés, né? Tinha várias mulheres que estão ali envolvidas na história do Moisés. Um deles que aparece lá antes da manifestação, no Êxodo capítulo 3, é o Raguel, é um dos nomes. Mas tem o Jetro também que vai aparecer, enfim, né? O Jetro é o mais conhecido, mas tem o Raguel, que é o sogro que vai aparecer ali. Aí vai ter a manifestação do Êxodo capítulo 3, Moisés está lá vendo, está pastoreando esse rebanho, olha um fenômeno extraordinário, que é a sarça ardente, essa plantinha que começava a pegar fogo, mas que não se consumia. Ele se aproxima daquela plantinha e tem a experiência de Deus. Aí depois, dali, ele vai receber a missão, vai receber o nome de Deus, né, que vai se revelar para ele, eu sou aquele que sou. Vai ter a missão que Deus vai dar para ele, que é de libertar o povo. Ele vai começar a dar uma série de desculpas, e para cada desculpa, Deus vai colocando um sinal que confirma a sua vocação, né? E a última desculpa que o Moisés dá é: eu sou uma pessoa que não sei falar. Literalmente, o texto hebraico diz que ele tem a língua pesada, ou seja, Moisés era gago, né? E aí, o que Deus faz? Coloca ao lado dele uma pessoa para falar. Como é que é o nome do irmão do Moisés?
a Arão, exatamente. Aliás, dizem que antes se chamava Arão, mas como Moisés era gago, ficou a Arão, né? Dizem as más línguas. Muito bem. O Arão é o cara que vai acompanhar o Moisés nessa missão. Vai ter toda uma série de episódios, vai ter as 10 pragas lá do Egito, vai ter um momento em que eles vão sair, atravessando o mar, e a cena da passagem do mar é muito interessante, né? Ali se juntam duas histórias que são muito interessantes. Uma que é mais milagrosa, assim, né? Moisés bate com o cajado no mar, o mar se abre e tem como se fossem duas colunas assim de água, dá para ver o peixinho passando assim do lado, né? Essa é uma narrativa mais milagrosa. E tem uma outra em que o pessoal está ali desesperado e aí Deus manda um vento que sopra durante toda a noite e no dia seguinte eles atravessam a pé enxuto. É muito bela essa outra versão, né? As duas têm o seu significado, mas essa de que Deus vai soprando aos poucos durante toda a noite é uma visão bonita. Naquele momento que a gente está meio desesperado, está meio angustiado e não sabe para que lado caminhar, Deus já está mandando um vento para abrir os caminhos, né? Eles vão atravessar. E esse episódio é importante porque depois ele vai se tornar paradigmático para outros textos. Lá no livro de Josué vai ter uma cena muito parecida com essa da passagem do Mar Vermelho, mas é a da travessia do Rio Jordão. Então, eu estou contando essa história porque vai ecoar depois lá, né? O Moisés vai continuar indo o percurso, depois atravessando todo aquele deserto, e aí vai ter uma série de turbulências enquanto eles estão no deserto. Essas turbulências são contadas uma parte no livro do Êxodo e uma parte no livro dos Números. Vai ter uma série de dissidências em relação ao Moisés, vai ter contestação da autoridade do Moisés, vai ter o povo que vai se sentir amedrontado diante daqueles povos que eles deveriam conquistar, que estavam ali na terra prometida, mas conseguem superar tudo isso, mas em um determinado momento eles se perdem com a idolatria, e por conta dessa idolatria e também da desobediência, aquela geração vai ser punida. E eles vão ter que ficar 40 anos no deserto, né? Vão ter que ficar girando ali. Lembrando que o deserto era muito próximo, né? Tanto para ir do Egito até a Terra Santa, os quilômetros são realmente pouquíssimos. Então, ficar rodando todo aquele tempo é uma coisa bem complexa. Mas, diz o texto que eles ficaram lá rodando durante 40 anos no deserto. Aliás, vocês sabem que uma das coisas que diferencia o homem da mulher é que a mulher, quando ela está perdida no trânsito, ela é muito mais inteligente. Ela para perguntar onde, qual direção que é preciso ir. O homem, quando está perdido, ele diz para a mulher, cala a boca, mulher, eu sei o que eu estou fazendo, eu conheço o caminho. E fica girando. Dizem as más línguas que Moisés ficou 40 anos no deserto porque não queria pedir informação, né? Dizem as más línguas. Então, o Moisés vai ficar lá no deserto durante todo esse tempo. E é um tempo importante porque vai se tornar um período também de purificação para o próprio povo. Os rabinos, eles têm uma frase muito bonita. Aquele povo tinha saído do Egito, mas o Egito não tinha saído deles. Eles estavam indo em direção à liberdade, mas lá dentro ainda eram escravos. E Josué. Só esses dois. Justamente porque, ao longo desse percurso, feito ali no deserto, eles foram aqueles que confiaram profundamente no Senhor. E não se amedrontaram diante daquelas populações que estavam ali assustando a maioria. Ok? Até que vai chegar no livro do Deuteronômio. Aliás, a palavra Deuteronômio, alguém sabe o que significa? Nunca ouviram falar? Segunda lei. Mas o que tem a ver segunda lei? É isso mesmo que significa, mas por que segunda lei? Tem duas explicações. A primeira é porque
em Deuteronômio capítulo 17, versículo 18, se pede lá para o rei para fazer uma cópia do livro da lei. E em hebraico, a palavra cópia da lei se diz também segunda lei. E aí, por conta disso, o nome do livro acabou se tornando segunda lei. Mas a outra explicação é que o livro do Deuteronômio quer ser uma espécie de síntese de toda a lei, de tudo aquilo que o povo tinha vivido até aquele período. Então, quando a gente pega lá o Deuteronômio para ler, ele vai fazer toda uma memória daquilo que o povo tinha vivido até agora. Então, é a segunda lei no sentido de que é a recordação da primeira lei, de todo esse caminho que o pessoal tinha feito. Tá? E aí o Deuteronômio vai ser esse grande discurso do Moisés, quando ele está lá no alto da montanha, olhando ao longe a Terra Santa, mas ele não entra, ele está no limiar da Terra Santa, contemplando esta terra, mas sem poder entrar. No fundo, é a experiência que a gente faz. A gente também está no limiar da Terra Santa, no limiar da Terra Prometida, contemplando ela, mas ainda não chegou. É preciso passar pela morte para poder chegar lá. Essa é a experiência do Moisés. E quando ele está ali, ele vai fazer uma memória de tudo aquilo que já aconteceu, em 4 grandes discursos ao longo do Deuteronômio. Né? Mas é como se fosse praticamente uma homilia só. Então imagine, Deuteronômio tem 34 capítulos. É bem grande. Então pense numa homilia longa. Né? Quando vocês reclamam da homilia do padre, né? Lembra que Moisés já fez uma homilia maior ainda do que a do padre, às vezes quando se empolga. Né? Terminado esse momento, essa grande homilia, aí o finalzinho do Deuteronômio é quando vai descrever que Moisés morreu. Aliás, vocês sabem que, segundo a tradição judaica, quem teria escrito do Gênesis até o Deuteronômio teria sido Moisés. Né? Só que daí veio um problema. Se foi o Moisés que escreveu, como é que lá no capítulo 34 diz, e Moisés morreu? Alguma coisa não está batendo. Aí os rabinos tentam explicar, né, que até aquele pedacinho foi Moisés, depois daquele pedacinho foi Josué que continua a escrever. É uma forma de tentar salvar a autoria do Moisés. Moisés morre com a idade de 120 anos, uma idade muito plena. E aí diz o texto bíblico lá que ele morre sem perder o seu vigor. Portanto, ainda com 120 anos, estava com tudo. Né? Ainda tinha capacidade de gerar vida, ainda podia fazer muita coisa. Essa é a morte do Moisés. Terminada a morte do Moisés, encerra-se um ciclo. O ciclo do pessoal que saiu do Egito. E aí vai entrar um novo ciclo, que é o ciclo de Josué. Do Josué até o segundo livro dos Reis, a gente vai ter um bloco narrativo que vai contar toda a trajetória do povo dentro da Terra Prometida, da conquista, do estabelecimento dos primeiros governadores, do estabelecimento dos primeiros reis e a queda dos últimos reis, que culmina com o exílio da Babilônia. Né? Só passando rapidinho, Josué, então, é a conquista da terra. Juízes é quando o povo vai começar a se reorganizar como povo, tendo como líderes os chamados juízes, que exerciam a função religiosa, a função jurídica e a função civil, de conduzir esse povo, mas não tinha o título de rei. E a gente vai encontrar vários personagens desses juízes. Tinha homens e mulheres. Por exemplo, Débora é uma juíza famosa. Né? Outro juiz famoso é Sansão. Capítulo 13 ao capítulo 16 de Juízes é um juiz bem famoso. Todo mundo lembra da história do Sansão. Né? Tinha longos cabelos e tudo mais. E aí a sua força estava nos cabelos, e aí encontra a Dalila o trai, e ele acaba tendo a sua força talhada, né? E depois continua a história. Primeiro e segundo livro de Samuel vai contar o início da monarquia. Alguém lembra qual é o nome do primeiro rei de Israel? Saul. Saul é o nome do primeiro rei, que é o mesmo nome de Saulo, né? Saulo, que depois vai se tornar Paulo, é o mesmo que Saul. Ambos provêm da mesma tribo, que é a tribo de Benjamim. O segundo rei de Israel, Davi. Exatamente. E aí, como introdução à história do Davi, vai entrar também uma outra personagem ali nesse bloco de livros de Josué até Reis, que é o livro de Ruth. Alguém já leu o livro de Ruth?
na liturgia a gente lê alguns pedaços desse livro de Ruth, que é um livro também fascinante, que conta a história da nora, que tem o marido que morre e ela opta ficar perto da sogra. Né? Então é uma coisa tão rara, a nora que se dá bem com a sogra, que fizeram um livro para ficar na história. Né? E é uma história muito bonita. Ruth e a sua sogra Noemi. Depois, elas vão em direção à terra de Israel. Ruth era uma pagã, uma moabita. Entram lá na terra de Israel. Ela vai conhecer um outro homem lá de Israel, Boaz, com o qual ela se casa. Tem um filho chamado Jessé. E o Jessé vai dar à luz um outro filho, Davi. Então, Ruth é a avó do rei Davi. Então, a história de Ruth está colocada ali para recordar que ela é a avó do rei Davi. Depois, passando 1 e 2 Samuel, a gente vai ter a história do Saul, do Davi, todos os conflitos ali da regalidade. E depois, 1 e 2 livro dos reis, a gente vai encontrar o percurso de todos os reis depois do rei Salomão. Lembram que o Salomão ficou conhecido por ter grande sabedoria, por ter grande riqueza e tal, e foi um rei muito importante. E foi a última vez em que Israel esteve unido. Depois da morte do Salomão, o reino é dividido em Reino do Norte e Reino do Sul. Já ouviram essa história alguma vez? Reino do Norte tem como capital no início Siquém, depois Samaria. Reino do Sul, Reino de Judá, tem como capital Jerusalém. Tá? Norte Israel, Sul Judá. Norte Samaria, Sul Jerusalém. E aí vai contar a história dos reis que vão ocupar o cargo, começando lá no Reino do Norte, com o Jeroboão, que faz lá um bezerro de ouro para colocar no lugar de Deus, e chama aquele bezerro de Javé. E no Reino do Sul, o Roboão, que vai continuar o seu reinado, e aí vai tendo. No Reino do Norte vai durar até o ano 722, quando vêm os assírios e destroem o Reino do Norte. Uma coisa curiosa a respeito do Reino do Norte é que quando os assírios eles invadem aquela região, eles tinham o costume de destruir a cidade, mas não só, eles tinham o costume também de levar a população que habitava ali para um outro lugar e trazer gente de fora para habitar naquela região. E ali foram colocados 5 povos na região de Samaria. E vocês sabem que na metáfora que se utilizava muito no tempo da Bíblia, se utilizava assim, para dizer que a nação, o povo, é como se fosse a esposa, e a divindade é como se fosse o esposo. Né? A gente vai encontrar um monte dessas metáforas ao longo do Antigo Testamento, especialmente no livro de Oséias. Então, a gente tem 5 povos com 5 maridos, que são os 5 deuses. Samaria é associada a ter 5 maridos. Lembra do episódio de quando Jesus vai até a Samaritana, vai até a Samaria, e encontra uma mulher samaritana à beira do poço. E eles vão começar a dialogar. E aí Jesus diz para ela, traz aqui o teu marido para eu conhecê-lo. Aí ela diz, eu não tenho marido. E aí Jesus diz, disseste bem, tiveste 5 maridos, o que tens agora não é teu. 5 maridos é uma representação desses 5 povos que tinham dominado aquela região ali. Então aqui a gente tem um significado simbólico. No fundo, os 5 maridos dela eram os ídolos que ela trazia consigo. Né? O 6º marido não é dela, mas depois ela encontra o 7º marido, que é Jesus. Ela encontra o Deus que ela tanto tinha buscado. Né? Então a Samaria é destruída, tem esse episódio dos 5 maridos, tá? E o Reino do Sul ainda vai continuar mais um pouquinho. Até o período que vieram os babilônicos, destruíram a cidade de Jerusalém, destruíram o templo e levaram embora o povo para o exílio, lá para a Babilônia. Tá? E assim a gente encerra o ciclo de Josué até o livro dos reis. Josué inicia o percurso na terra, segundo o livro dos reis, termina o ciclo dos reis. Tá? E aí depois entra um outro bloco, que é o do retorno dos exilados, que não vamos falar aqui agora. Ok? Muito bem. Até aqui, tudo bem, né? Só para a gente fazer uma síntese, para a gente ver que o livro de Josué está inserido num ponto estratégico. Ele, ao mesmo tempo
é o fim de uma história e, ao mesmo tempo, também é um início de uma história. Ele é o fim porque ele veio junto com o pessoal do Êxodo, o Josué. Mas ele é o início porque mostra esse começo da instalação do povo nessa terra que o Senhor tinha dado como herança. Certo? Muito bem. Feita essa premissa, agora a gente vai começar a estudar um pouquinho mais o texto bíblico em si. Tá? Eu vou precisar sempre de alguém, um leitor, alguém que leia bem, para fazer todas as leituras. Daí alguém que fica com o microfone pode ficar aqui, ou sei lá, tem alguém que se gostaria de ser o voluntário para ir lendo, e daí pega o microfone e vai lendo à medida que eu vou pedindo. Né? Não é para ler muita coisa, é para ler pouquinho, daí eu vou pedindo para ler os trechinhos. Alguém se candidata, vai ficar famoso, porque vai ficar na gravação, vai direto para a Rede Globo. Pode ler da minha, mas pode ficar com o microfone ali, daí eu te dou a minha Bíblia quando for. Ou pega essa Bíblia grandona aqui, ó. Isso. Fica lá com ela, e aí eu vou dizendo onde que é para ler. Tá? Muito bem. Vamos lá para o livro de Josué em si. Se nós quisermos fazer uma síntese daquilo que o livro de Josué apresenta como o essencial, a gente pode começar lá pelo fim do livro de Josué. Josué, capítulo 21. Josué 21, do 43 ao 45. Não achei ainda. Josué 21, 43 a 45. Vai. 21, 43 a 45. Pode ler. Todo mundo achou? Eu estou escutando barulho de Bíblia, acho que não encontrarei. Isso, agora sim, acho que foi. 21, 43 a 45. O Senhor deu a Israel toda a terra que ele tinha jurado dar a seus pais, e eles possuíram-na e estabeleceram-se nela. O Senhor deu-lhes repouso em toda a sua redondeza, como tinha jurado a seus pais. Nenhum dos seus inimigos pôde resistir-lhes, e o Senhor entregou-os todos nas suas mãos. Cumpriram-se todas as palavras que o Senhor tinha dito à casa de Israel. Muito bem. Essa é a síntese do livro de Josué. Eles entraram na terra, venceram os habitantes que estavam ali e tomaram posse daquilo que o Senhor tinha dado a eles como herança. Tá? A síntese do livro de Josué a gente encontra nesses 3 versículos. Se a gente quisesse dividir o livro de Josué em 2 grandes blocos, a gente pode fazer assim. Tem do capítulo 1 até o capítulo 12, toda a cena de batalha e de conquista da terra. Tá? 1 a 12, a gente tem as batalhas no livro de Josué. E depois, do capítulo 13 até o capítulo 24, a gente tem a distribuição desta terra de acordo com as tribos de Israel. Então, é a parte mais administrativa, a gente poderia dizer. Tá? E vai culminar depois com a profissão de fé de Josué capítulo 24, na Assembleia de Siquém, que a gente fala um pouquinho mais na aula de semana que vem. Tá? Muito bem. Vamos a esse personagem chamado Josué. Josué, ele é chamado filho de Num. Tá? Josué, filho de Num. Mas antes, ele tinha um outro nome. Oséias, filho de Num. Se vocês olharem Números, capítulo 13. Números, capítulo 13, versículo 8. Números 13, 8. Os Rubenitas.
Números, é números, tá? Dá um nó na cabeça, né? Josué, números, é uma loucura. Número? Números, agora é números. É porque ali em números é onde vai falar da mudança do nome do Josué. Calma. Números, então, ó, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Número, capítulo? Números 13. Treze, 8? 13, 8. Vamos lá. Pela tribo de Efraim, Rocher, filho de Num. Pela tribo de... Okay, só esse ali. Tá. Nesta tribo, então, tem Oséias, filho de Num. Agora, um pouquinho mais para frente, versículo 16, números 13, 16. 16, vamos lá. São estes os nomes dos homens que Moisés enviou a explorar a região. Moisés dera ao Xer, filho de Num, o nome de Josué. Muito bem, é isso aí. Então, Moisés deu a Oséias, filho de Num, o nome de Josué. Tá? Então, esse é o primeiro dado que a gente tem a respeito do Josué. Aliás, vocês sabem que o nome Josué e o nome Jesus são o mesmo na língua hebraica, né? É o mesmo nome. E é inclusive a missão dele, se a gente quiser, né? Uma missão muito parecida. O Josué é aquela que tem a missão de levar o povo até a terra prometida. E Jesus tem a missão de nos levar para o céu. Então, no fim, o caminho, o percurso deles é um percurso semelhante. Tá? Essa mudança no nome do Josué, de Oséias para Josué, foi um nome que foi importante. Né? Alguns padres da igreja, inclusive, comentam a respeito disso, para apontar que o Josué, a partir daquele momento, se torna figura de Jesus Cristo. Né? Se torna alguém que vai antecipar a vinda de Jesus Cristo, que tem o mesmo nome. Tá? Além disso, a figura de Josué vai aparecer em outros dois momentos no Antigo Testamento, em relação a Moisés. O primeiro texto em que ele vai aparecer é em Êxodo capítulo 17, no versículo 10. Não precisa abrir lá para não dar muita confusão, mas só eu vou comentar o texto, porque é um texto que é conhecido, eu acho que é conhecido, tomara que seja conhecido, que é aquele texto em que Moisés está junto com o povo e eles estão num combate contra os amalecitas. E aí, enquanto Moisés fica com as mãos levantadas, o povo recebe a vitória. Quando Moisés cansava, abaixava os braços, o povo perdia todo o seu vigor. E aí, tem dois personagens que vão dar uma ajuda para Moisés. Um vai segurar um braço, outro vai segurar o outro braço. Um desses que vai segurar o braço é o Josué. E o outro é o Hur, né? Ur, com H-U-R. O Ur, que era filho da Miriam e do Arão, e que era, portanto, sobrinho do Moisés. Tá? Então, essa é a primeira vez que vai aparecer a figura do Josué, sustentando os braços do Moisés, como assistente do Moisés, para alcançar a vitória para o povo. E aqui a gente já tem uma espécie de um prelúdio daquilo que vai ser a missão do Josué, continuar as vitórias, as batalhas iniciadas pelo Moisés. E depois, uma outra cena em que vai aparecer o personagem Josué, é no livro de Êxodo, no capítulo 33. Ali nós vamos encontrar uma cena muito significativa, quando Moisés, diz lá o texto, que falava com Deus face a face. Ele entrava na tenda da reunião, que era como se fosse, digamos assim, a primeira forma de templo que existia antes de construir o templo lá de pedra, que era essa tenda da reunião, e Moisés entrava nessa tenda e falava com Deus face a face. Né?
a nuvem através da qual Deus se manifestava, entrava lá nesta tenda e Moisés ficava lá. E a única outra pessoa que aparece dentro da nuvem, junto com Moisés, é o Josué. Então, o Josué, desde o início, é apresentado como aquele que está escutando diretamente de Deus tudo aquilo que precisa ser dito ao povo. Tá? Então, o Josué tem esse papel importante. Depois desse episódio, a gente quase não vai mais encontrar nada a respeito do Josué na Bíblia, mesmo na literatura subsequente. Nós vamos encontrar realmente pouquíssimos relatos a respeito de Josué. Um dos raros momentos em que se faz referência ao Josué é no livro do Sirácida, também chamado de Eclesiástico. Né? Sirácida ou Eclesiástico, quando vai se fazer uma recordação ali no capítulo 44 de todos os prodígios e portentos que o povo já tinha vivido, e dentre esses vai recordar o Josué. Fora isso, é um personagem que é bastante desconhecido, sobre o qual não temos muitas notícias, e que permanece quase como se fosse um mistério em muitos aspectos. Tá? Muito bem. Sobre esse Josué, então, a gente vai encontrar todo o relato bíblico que vai se pautar na sua liderança. Tá? Agora a gente vai entrar diretamente no texto. Josué, capítulo 1. Agora sim, abram lá, voltem para Josué. Quem estava lá no Êxodo, volta para Josué, capítulo 1. Qual versículo? Capítulo 1. Agora pode ler do versículo 1 até o versículo 5. Josué 1, versículo 1 até o 5. Conquista da terra da promissão, a partida. Tendo morrido Moisés, servo do Senhor, o Senhor disse a Josué, filho de Num, ministro de Moisés: Moisés, meu servo, morreu. Levanta-te e passeia a Jordão, tu e todo o povo, e entra na terra que eu darei aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta dos vossos pés, eu vou-lo darei como prometi a Moisés. Desde o deserto e do Líbano até ao grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o mar grande ao ocidente, tudo vos pertencerá. Enquanto viveres, ninguém te poderá resistir. Como estive com Moisés, assim estarei contigo. Não te deixarei, nem te abandonarei. Muito bem. Interessante que o livro de Josué começa chamando o Josué de auxiliar do Moisés. Ao final do livro, nós vamos encontrar uma outra expressão. Nós vamos encontrar que Josué é servo do Senhor. Aqui no início, o único que é servo do Senhor é Moisés. Ao final do livro, quando ele cumpre a sua missão, ele vai ser chamado de servo do Senhor. Então tem uma espécie de uma transição ali, né, do personagem de auxiliar do Moisés para se tornar servo do Senhor. Ok? Na promessa que é feita para o Josué, da terra que eles vão conquistar, aqui não tem quadro, mas não tem problema. Vocês, mais ou menos, sabem se localizar no mapa? Não sei se vou tentar descrever agora pelo mapa como que é mais ou menos a Terra Santa, tá? A Terra Santa, que quando vocês vão lá para Israel, alguém já foi para Israel? Não? Um ou outro já foi, né? Israel hoje é como se fosse esse pedacinho de terra aqui, né? Então imagina, desse metade desse pedacinho aqui, ó, dessa lajota, isso aqui é Israel, tá? Um pedacinho de nada. O território que os judeus estão hoje e que estavam desde muito tempo
é somente esse pedacinho. Mas quando a gente olha aqui a descrição do território, a gente tem um território muito maior. O território diz ali, ó, desde o deserto, então está pegando, o território é aqui, né? Está falando do deserto, então pega toda essa parte aqui de baixo, que vai até o Egito. Está falando depois a parte que vai lá para cima, do Grande Mar, que é o Mar Mediterrâneo, até o Rio Eufrates, que fica lá na Mesopotâmia, lá em cima. Todo esse território aqui é considerado terra de Israel. Mas o que efetivamente o povo conquistou foi só esse pedacinho aqui. Então, é um pedacinho bem pequenininho em relação àquilo que tinha sido prometido. E aí fica a pergunta, mas por que tem uma terra tão grande se eles só vão ocupar um pedacinho de terra? É que, no fundo, ao longo da história da humanidade, da história dos judeus, eles passaram por diversos exílios, diversas dispersões, e acabaram ocupando todos esses outros territórios. A gente vai encontrar referências a judeus no Egito, que é perto do deserto. A gente vai encontrar os judeus que passaram pela Babilônia e que alguns não voltaram depois do exílio, ficaram por lá. A gente vai encontrar judeus na região do Líbano, que é um pouquinho ali para cima da Terra Santa. Portanto, a Terra Santa, no fundo, não se reduz a um território. No fundo, a Terra Santa é onde está o judeu. No fundo, se a gente quiser alargar ainda mais o conceito, a Terra Santa é onde nós estamos. Não é o território em si que é santo, mas é o território em que está o povo que nele habita, que o torna santo. Tá? Então é bem interessante essa dimensão ali. Ninguém vai poder deter esse avanço do Josué e do seu grupo, porque o Senhor estará com ele e Deus não vai desamparar. Ok? Até aqui, tudo bem, né? Tranquilo. À medida que a gente vai lendo, às vezes vai aparecendo alguma expressão que eu não expliquei. Se tiver dúvida, é só perguntar, não tem problema, pode interromper. Tá? A gente vai bem devagarzinho para não ficar muita dúvida para depois. Agora vamos ler mais um pedacinho, do versículo 6 até o versículo 9. Sê firme e não desanimes, porque hás de introduzir este povo na posse da terra que jurei a seus pais dar-lhes. Por isso, sê forte e corajoso para fielmente observar toda a lei que Moisés, meu servo, te prescreveu. Não te afastes dela, nem para a direita, nem para a esquerda, a fim de seres feliz em todas as tuas obras. Que as palavras do livro desta lei jamais se afastem da tua boca. Medita-o constantemente e observa tudo quanto nele se contém. Assim terás prosperidade em teus caminhos e chegarás a bom termo. Escuta, é uma ordem que te dou. Tem coragem, não temas, porque o Senhor teu Deus será contigo em qualquer lugar para onde te dirijas. Muito bem. Então aqui o Josué é convidado a observar toda a lei. Essa expressão lei, em hebraico, se diz Torá. Já ouviram essa expressão alguma vez? Torá. E o que é a Torá? Os livros de Moisés, ou seja, o Pentateuco. Quando ele está falando de observar toda a lei, ele está falando para observar o Pentateuco, tá? Gênesis até Deuteronômio. Aliás, essa é uma expressão que vai aparecer depois lá no Novo Testamento, quando Jesus fala, a lei e os profetas falam tal coisa. Quando Jesus está dizendo a lei, ele está se referindo aos 5 primeiros livros da Bíblia. Quando ele está falando de profetas, ele está falando todo o resto da Bíblia, porque do Josué até os profetas,
os judeus chamam todo esse bloco de livros de profetas. Tá? Então tem os profetas anteriores, que é do Josué até Reis, e os profetas posteriores, que são aqueles profetas que têm nomes dedicados nos livros, né? Isaías, Jeremias, Daniel e tudo mais, assim vai. Tá? Então, tudo aquilo ali, aquele bloco que vai do Josué até todos os profetas, os judeus chamam de profetas. Por causa disso que Jesus diz, a lei e os profetas. Então, quando Jesus utiliza essa expressão, ele está querendo dizer a Bíblia inteira. Tá? E aqui nós temos a lei. Vocês sabem que os judeus, eles, pegando só todas as leis que se encontram dentro desse bloco da lei, eles dividiram em 613 preceitos. Né? E toda a lei significa observar todos esses 613 preceitos. E aí tem preceito para tudo quanto é coisa. Né? Preceito para o que a gente tem que fazer quando a gente vai se levantar, quando a gente vai dormir, antes de comer, antes de fazer qualquer cerimônia de purificação, antes de entrar no templo, quando vai sacrificar. E além daquelas leis que estão escritas, depois tem os comentários a respeito daquelas leis. E daí os comentários vão longe, né, na criatividade dos rabinos que estão ali comentando. Né? Então tem várias leis, algumas são meio estranhas, né, mas que vão aparecendo. Por exemplo, a lei sobre o divórcio, né, no Antigo Testamento. Então, Moisés disse que era possível que houvesse o divórcio, mas não explica muito quais são os casos em que pode haver o divórcio. Aí os rabinos, eles vão comentar quais são os casos em que pode haver o divórcio. Aí é por motivos até mais estúpidos possíveis. Um dos motivos que tem lá na exegese dos rabinos é que se a mulher queimar a comida, o marido pode dar a carta de divórcio para a mulher. Né? Então, imagina, né? Queimou o arroz, já era, né? E a maioria é o homem que tem a prioridade nesses casos, né? Então ele pode despedir a mulher. Tem um dos raros casos em que a mulher pode despedir o marido, é se o marido trabalhasse com o couro. Vocês sabem, trabalhasse com o couro. Então, vocês sabem que quem trabalha curtindo couro, ele é bem fedido, né? Então, se a mulher não aguentar o cheiro do marido, também pode mandar ele embora, né? Pode ter a certidão de embora. Mas isso era lá, né? Não é para querer mandar o marido embora agora porque não usa desodorante, tá? Muito bem. Então, a lei de que está falando são esses 613 preceitos que vão pautar toda a vida da comunidade, tá? E é muito importante daí vivenciar todos esses. Alguns judeus acabam exagerando demais nisso, tanto na época de Jesus quanto ainda hoje. O que Jesus vai criticar vai ser justamente essa obsessão em relação a determinadas coisas da lei, deixando de ficar com o espírito mais profundo da lei, né? Por causa disso que Jesus às vezes critica, né? Muito bem. E ainda hoje tem o pessoal que vive assim, tem alguns judeus que são extremamente ortodoxos e que cumprem assim a lei ao pé da letra, né? Então, por exemplo, no dia do sábado tem um determinado número de passos que a pessoa pode dar. Se ela já deu aqueles passos, ela tem que ficar parada lá, esperando terminar o sábado para ela poder voltar para casa, né? E lá em Jerusalém, isso acontece em Jerusalém, né? Eu morei 2 meses lá em Jerusalém. Em Jerusalém, no sábado é o mais engraçado, né? Porque no sábado daí não funciona nada direito, porque tem a parte dos judeus que coordenam um monte de coisa. E aí de repente tu tá lá no meio da rua, tem um cara que tá lá parado, né? O que esse cara tá fazendo? É porque já deu a quantia de passos dele, então ele não pode voltar para casa, né? Aí não pode fazer nenhum tipo de trabalho, não pode, por exemplo, apertar o botãozinho do elevador, porque daí já é considerado um trabalho. Então o elevador no dia de sábado vai parar em todos os andares para não ter o trabalho de apertar o botão, né? E assim por diante. Não pode abrir a porta, mas se uma outra pessoa vem e abre a porta para ti, daí pode. Então de vez em quando tem um nego pedindo lá, abre a porta aqui para mim, por favor, porque eu não posso abrir. Aí tu vai lá, abre a porta pro cara e ele entra na casa, né? Então tem essas coisas assim que são bem peculiares, né? De quem vive assim exatamente, estritamente ao pé da letra determinadas coisas. Muito bem, mas que tem a sua beleza também, né? O fato de preservar o sábado como um dia dedicado ao Senhor também é uma coisa muito significativa, que às vezes a gente perdeu, né? Vocês sabem que cada religião, das 3 grandes religiões monoteístas, tem um dia que é dedicado ao descanso. Os muçulmanos têm a sexta-feira,
que é o dia que não se pode trabalhar. E lá, por exemplo, na Terra Santa, sexta-feira tem um serviço de transporte público dos muçulmanos e não funciona na sexta, né? No sábado, daí tem o serviço de transporte dos judeus e não funciona no sábado, né? E no domingo, daí é dos cristãos. Então, Jerusalém, por exemplo, é uma cidade que tem essas 3 grandes religiões que convivem. Então, às vezes, na sexta não tem gente trabalhando, às vezes é no sábado que não tem gente trabalhando, e às vezes é no domingo, né? Tinha um amigo meu que dizia, eu quero fazer comunhão com as 3, não quero trabalhar nem sexta, nem sábado, nem domingo. Esse é o ligeiro. Muito bem. Essa observância, então, da lei é o que é o convite feito para o Josué, para ele não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. A trajetória do Josué é uma trajetória retilínea, né? Que é uma trajetória que alguns poucos personagens na Bíblia vão ter, né? Isso é característico dos grandes homens da Bíblia, essa trajetória retilínea. Tá? O livro da lei tem que estar sempre nos lábios do Josué, dia e noite. Aliás, esse é o primeiro salmo da Bíblia, né? O Salmo 1. Feliz o homem, tá? Que medita a lei do Senhor Deus, dia e noite sem cessar. E ainda hoje, entre os judeus, sobretudo, existe o hábito de fazer a leitura constante da Bíblia, né? Os judeus têm o hábito, por exemplo, de pegar os salmos e lerem os 150 salmos de manhã, né? Então, quando a gente vai pegar o ônibus, por exemplo, lá em Jerusalém, tem um monte de gente com a Bíblia na mão, lendo os salmos. Né? Eles leem bem rapidinho, assim, né? Os 150, mas leem todos os dias os 150. Mas, além disso, tem outros que a missão deles, o trabalho deles, é ficar lendo a Bíblia o dia todo, né? Então, estão sempre assim, com esse movimento, que é um movimento de meditação em relação à palavra de Deus, e ficam ali lendo, né? Mas a prática é ler durante o dia e durante a noite não tocar em nada de leitura, só ficar ruminando, meditando aquela palavra que ele leu ao longo do dia, né? E, de fato, quando a gente faz essa experiência de cada vez mais entrar na palavra, aquela palavra vai fazendo parte da nossa vida e vai se tornando tão entranhada que depois a gente consegue se guiar melhor no nosso cotidiano. Porque em determinado momento a gente precisa de uma palavra e aquela palavra já está junto com a gente. Então a gente já sabe qual é a palavra certa, na hora certa e do jeito certo, né? Isso é conviver com a palavra, é fazer a palavra algo profundo da nossa vida. Por causa disso que é importante a gente conhecer essa palavra também, né? E a essência da palavra está nos 10 mandamentos. Se eu perguntar para vocês quais são os 10 mandamentos, será que sai? Vamos ver, vamos testar. O primeiro mandamento, amar a Deus. O primeiro sempre sai em coro, assim, ó, beleza, né? Segundo. Ok. Terceiro. Ok. Quarto. Muito bem. Quinto. Sexto. Sétimo. Está diminuindo a voz, está diminuindo, tá? Oitavo. Não, oitavo. Falso testemunho. Não levantar falso testemunho. Nono. Décimo. Okay. Teve uns que só mexeram a boca, né? Não saiu nada de voz ali, né? Mas então, os 10 mandamentos são essa base para a gente poder começar a saber quais são os critérios da nossa vida, né? É essa lei que vai guiando os nossos passos, tá? Claro que os 10 mandamentos, eles são, do jeito como a gente pronunciou aqui, que a gente decorou na catequese, eles são um pouquinho diferentes daquilo que é o mandamento da Bíblia, mas a essência ali é a mesma. Mas essa não é uma aula sobre os 10 mandamentos, então fica para a próxima, tá? Muito bem. Então, o objetivo do Josué é que ele continue com essa palavra, meditando-a dia e noite, porque é ela que vai guiar os passos do Josué dali para frente. Ok até aqui? Beleza, né? Vamos lá. Agora, versículo 10 até o 18, até o fim. Ordens ao povo. Josué deu ordens aos chefes do povo, dizendo:
percorrei o acampamento e proclamai ao povo o seguinte: preparai provisões, porque passados 3 dias atravessareis o Jordão e tomareis posse da terra que o Senhor vosso Deus vos concederá. Aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, disse: lembrai-vos do que Moisés, servo do Senhor, vos prescreveu quando vos disse: o Senhor vosso Deus vos deu descanso e toda esta terra. Vossas mulheres, filhos e animais ficarão na terra que Moisés vos deu, além do Jordão. Mas vós, todos os homens fortes e valentes, passareis armados à frente de vossos irmãos e dar-lhe-eis auxílio, até que o Senhor tenha dado repouso a vossos irmãos como a vós, e que também eles entrem na posse da terra que o Senhor vosso Deus lhes dará. Depois regressarei à terra que vos pertence, aquela que Moisés, servo do Senhor, vos deu além do Jordão, ao oriente. Eles responderam a Josué: faremos como nos ordenaste, e iremos onde quer que nos enviares. Obedecer-te-emos em todas as coisas, tal como fizemos com Moisés. Unicamente desejamos que o Senhor esteja contigo, como sempre esteve com Moisés. Aquele que for rebelde e desobedecer às suas ordens será morto. Mas sê forte e não desanimes. Muito bem. Então aqui nós temos essa cena do Josué que vai se encontrar com os escribas do povo, né? Na minha tradução aqui está escribas do povo, acho que ele leu chefes do povo, alguma coisa assim, mas em todo caso são aquelas pessoas que estão junto com Moisés na liderança do povo, né? Em um determinado momento, lá no livro dos Números, nós vamos encontrar uma cena em que Moisés repassa, digamos assim, o seu espírito para que outras pessoas o ajudem na arte de conduzir o povo, né? E aí vai ter os 70 anciãos que vão fazer parte desse grande grupo que vai ajudar o povo a ser conduzido. E essa é a instituição daquilo que mais para frente vai se chamar o Sinédrio, né? Que vai aparecer lá na época de Jesus também, o Sinédrio como um dos que vão condená-lo à morte. Tá? O que é interessante é que eles vão passar pelo meio do acampamento e vão ter que tomar provisões, se preparando, porque em 3 dias eles vão ter que atravessar o Rio Jordão. Eles estão acampados em Setim. Não se sabe exatamente onde que fica esta Setim, mas a gente tem algumas hipóteses. Tem um autor antigo chamado Flávio Joséfo, que é mais ou menos da época de Jesus, e ele comenta que essa cidade de Setim fica a mais ou menos 11 quilômetros de Jericó. Então, é onde eles estão acampados, fica a 11 quilômetros de Jericó, que vai ser a primeira cidade que eles vão invadir. Tá? Mas não dá para saber exatamente onde que é. E tem que ter as provisões para esses 3 dias até chegar na cidade de Jericó. O que é interessante é que, se vocês se lembrarem, até esse período aqui, o povo não precisa ainda de alimento. Por quê? Porque eles ainda têm o maná. No Josué capítulo 5, é que vai descrever o momento em que cessa o maná. Depois que eles vão celebrar a Páscoa, e aí vai dizer, a partir desse momento, o maná deixou de cair do céu. Então, nesse momento aqui da preparação, eles ainda têm o maná. Então, não precisa preparar alimentos. O que eles vão ter que preparar aqui são outros elementos. É o equipamento de batalha, né? Não necessariamente o alimento, porque o alimento já é o maná. Okay? Aliás, vocês sabem que o maná é uma coisa também bem curiosa, né? Sabem o que é o maná? Já ouviram falar?
o que é difícil, né? É porque é uma coisa que tem bem característico lá do território do deserto, né? O maná, muito provavelmente, é uma secreção, não é uma coisa muito apetitosa, assim, né? Mas é uma secreçãozinha de um animalzinho, de uma conchonilha, que fica numa planta chamada tamareira, que dá tâmara, né? Talvez vocês já comeram a tâmara, que tem no mercado, é uma plantinha bem, uma frutinha doce, bem cara, assim, né? Mas que é muito comum no deserto, a tâmara, a tamareira, né? Tinha um amigo meu que ele tinha, na época do seminário, ele tinha problema com os acentos, então ele botava os acentos sempre no lugar errado. E daí ele gostava de comer essa tâmara, né? Mas só que ele falava errado. Então ele comia tamara. Uma coisa é comer a tâmara, outra coisa é comer a tamara, né? São duas coisas diferentes. Mas então tem o maná é essa conchonilha, né? Esse animalzinho que deixa uma secreçãozinha nessa planta, na tamareira. E os beduínos, que são aqueles que caminham lá no meio do deserto, eles pegam fazem uma espécie de um bolinho com aquilo ali e fazem um pão que é meio docinho como o mel, né? Recorda um pouquinho como o mel. E ainda hoje tem beduínos que utilizam isso ali para fazer esse bolinho, né? Eu não tive a coragem muito de experimentar, mas no dia que vocês foram lá na Terra Santa, encontra algum beduíno que eles vão oferecer para vocês o maná, tá? Muito bem. Então, aqui nesse período, a gente ainda está na narração com o maná. Esse é o alimento. Mas o povo ainda precisa se preparar com outras coisas para ir em direção a essa batalha. Tá? Muito bem. Vamos continuar. Capítulo 2. E aí vai chegar um momento em que eles vão fazer as primeiras incursões em direção à cidade de Jericó. Capítulo 2, versículo 1. Agora eu vou lendo e vou comentando, porque daí eu acho que é um pouquinho mais rápido. Mas eu vou avisando vocês. Tá? Josué, capítulo 2, versículo 1. Josué, filho de Num, enviou de Setim, secretamente, 2 homens como espiões, dizendo: Ide e examinai a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe e hospedaram-se ali. Essa é uma cena que é bem curiosa. É o envio de 2 espiões. Antes de fazer qualquer batalha no mundo antigo, era muito comum que se enviassem os batedores à frente para eles observarem como que era aquele terreno, né? Ó, tem tantos soldados que estão lá naquela muralha, a muralha tem uma parte que é um pouquinho mais fina nesse lado, tem o portão que, se a gente bater com mais força, a gente consegue entrar. Então, a figura dos batedores, dos espiões, serve para poder estabelecer qual vai ser a estratégia utilizada na dominação daquela cidade. E aqui a gente tem esses 2 espiões que vão até lá. Alguns padres da igreja viram nesses 2 espiões figuras simbólicas, né? Por exemplo, tem um padre da igreja, que São Jerônimo, que ele fala que esses 2 aqui representam Pedro e Paulo, né? Porque depois eles vão ser acolhidos numa casa, na casa da prostituta, e vão ser rejeitados por outra, né? Fazendo uma alusão aos judeus que rejeitaram a mensagem e à igreja que depois acolhe a mensagem, né? Então é uma leitura já mais simbólica, mas que é interessante. Eles vão entrar na casa desta mulher, cujo nome é Raabe. Este nome vai aparecer depois em outro texto do Novo Testamento. Alguém lembra onde vai aparecer? Na genealogia de Jesus, exatamente. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, e também, sobretudo no Mateus capítulo 1, aliás, tem 2 genealogias nos Evangelhos. Mateus capítulo 1 e Lucas capítulo 3. No capítulo 1 de Mateus, vão ser descritas ali vários homens e algumas mulheres. 5 mulheres. Uma das mulheres que são ali descritas é justamente a Raabe. Então a gente vai encontrar Tamar, é uma das mulheres que deveria ter tido um filho com o Judá, mas o Judá a engana, e o que ela faz? Engana novamente o Judá, se fantasia de uma outra pessoa, para poder ter um filho com o Judá. Então é a mulher que não se deixa enganar. Depois vai aparecer a figura da Ruth. Ruth é a mulher que tinha escolhido ficar
perto da sogra, então uma mulher extremamente generosa. A gente vai encontrar a Raabe. A gente vai encontrar também, Mateus capítulo 1. Já digo qual que é a outra que está faltando. Ah, tá, a mulher de Urias estava faltando. Quem é a mulher de Urias? A Betsabeia. Mas o que é? Alguém lembra da história da Betsabeia? Betsabeia é aquela mulher, a mulher do Urias. Então, é a mulher que, em um determinado momento, o rei Davi estava lá no terraço do seu palácio. Aí ele olha uma mulher bonita que está lá tomando banho no terraço. Estava se exibindo lá. O rei fica apaixonado por aquela mulher, chama ela para casa, os dois têm relação e ela engravida. O problema qual é? Ela era casada. E aí tem que agora esconder de alguma forma. Então o que ele faz? Chama o marido dela, que era um soldado dele, volta para casa, dorme lá com a tua esposa, como que não quer nada, aproveita, curte a vida e tal. E o marido dela não vai para casa. E aí começa o problema, porque a barriga vai começar a crescer e o marido vai começar a desconfiar. E aí o que o Davi faz? Pega aquele soldado, coloca no fronte da batalha, que é onde as pessoas mais morrem. Urias morre e ele fica com a Betsabeia. Mas essa história aqui da Betsabeia é importante porque depois eles vão ter um filho, aquele filho vai morrer, que é o fruto da relação do adultério, mas depois a Betsabeia vai dar um outro filho para o Davi, o Salomão. Tá? Então, a Betsabeia é a mulher que se destaca pela sua beleza, e que vai ser o que vai influenciar também. A beleza, vocês sabem que na Bíblia ela é muito marcante. Os grandes personagens têm essa questão da beleza que se destaca. Moisés, se dizia, por exemplo, que por onde ele passava, as pessoas viravam o rosto para contemplar a sua beleza. E a beleza depois vai se estender, por exemplo, no caso de Nossa Senhora, porque em todas essas mulheres a gente vai ter depois a culminância em Maria, em que tem um pouquinho de todos esses elementos aqui, dessas outras mulheres e também da beleza de Nossa Senhora. Aliás, vocês sabem, não sei se já viram alguma vez aquela imagem da Pietà do Michelangelo, uma escultura, está lá na Basílica de São Pedro, na entrada da Basílica de São Pedro. É uma imagem muito bonita, depois vocês podem procurar na internet, a Pietà do Michelangelo. Quando o Michelangelo fez aquela imagem, a gente tem que imaginar, é Jesus morto, que está ali, então com 33 anos, e a mãe dele, então, já devia ter mais de 40, mas ela é representada extremamente jovem, sem nenhuma ruga. E aí uma vez criticaram o Michelangelo, dizendo, essa mulher está muito jovem para ser a mãe de Jesus. E aí o Michelangelo explicou que a Maria, por não ter pecado, ela não envelhece. Então, em toda a pintura e na escultura do Michelangelo, vai aparecer essa dimensão do envelhecer, das rugas associadas ao pecado. As mulheres já começaram a ficar preocupadas. Será que tá feio? Começar a passar mais Renil aqui para dar uma revigorada. Mas é muito bonito, porque se vocês olharem depois depois procuram na internet, quando Michelangelo pintou a Capela Sistina, que é aquela capela lá onde eles elegem o Papa, tem uma cena muito bonita, que é a cena do Adão e Eva. Eles estão do lado, assim, Tem uma cena de Adão e Eva aqui, outra cena de Adão e Eva aqui do lado. Nessa primeira cena, Adão e Eva estão no paraíso. Tem uma árvore que está ali, os dois estão conversando e os dois estão jovens e bonitos. Depois, na outra cena, eles já comeram do fruto proibido, estão sendo expulsos do paraíso e já estão com o rosto envelhecido. Porque é o pecado que os tornou envelhecidos. Então é bem interessante a cena, o modo como o Michelangelo queria representar isso. Muito bem, tudo isso aqui para falar que a mulher de Urias era famosa pela sua beleza. Ok? Tá. Raabe, essa mulher que vai aparecer depois na genealogia de Jesus, é um nome que é muito difícil a gente saber o significado dele, porque existem muitas teorias.
Uma das teorias é que tem a ver com orgulho, né? São Jerônimo, por exemplo, fala que o nome dela significa orgulho. Então, é um nome que traz uma carga negativa. Mas tem um outro autor, um espanhol, chamado Sicre. Ele fala que, na verdade, Raabe, comparando com outras línguas antigas, na verdade, era um termo vulgar para dizer prostituta. Então, uma forma vulgar, como a gente também usa, né? Tem várias palavras para descrever prostituta. Prostituta ou meretriz é um nome mais bonitinho, né? Mas quando a gente quer ser mais vulgar, a gente utiliza outros nomes. Então, a Raabe é como se fosse esse nome vulgar. Então, é a prostituta por excelência, né? É uma forma de bem denegrir a imagem daquela mulher. Mas vai ser justamente ela que vai acolher os espiões na sua casa, né? Vamos continuar com a cena. O local em que eles vão ficar, diz ali o texto que eles hospedaram-se ali. Aqui tem um jogo de palavras, porque literalmente o texto diz, eles se deitaram ali, né? E todas as vezes, ou a maioria das vezes que se utiliza essa expressão, se deitaram, tem a ver com tiveram relação sexual, né? E, de fato, quem vai a gente está na casa da prostituta, está numa zona. Ninguém vai na zona para dormir, né? Então, a gente não sabe o que os espiões fizeram lá na casa da prostituta. Tem um jogo de palavras, fica um mistério. Será que aconteceu alguma coisa ou será que não aconteceu nada, né? Fica no ar. E eles vão e essa cidade de Jericó também é uma cidade bem curiosa. Vocês sabem que Jericó ela fica numa depressão. Ela é uma cidade que fica abaixo do nível do mar, né? Vários metros abaixo do nível do mar. Então, representa um pouco também o que tem de mais baixo, né? Mais vil entre os seres humanos. E depois, não muito distante dali, mais ou menos uns 30 quilômetros dali, tem a cidade de Jerusalém. Só que Jerusalém já é no alto, mais ou menos a 1000 metros de altitude, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, o caminho lá do Samaritano, que sai de Jerusalém em direção a Jericó, não é só uma descida qualquer, é uma descida de uma cidade muito alta para a cidade mais baixa de todas, né? Depois os padres da igreja viram ali naquela cena do bom samaritano uma representação do próprio Cristo, né? Que também é ferido e tudo mais, por aí vai. Mas isso é outra história. Muito bem. Então a gente chega nessa cidade de Jericó. Jericó também é a cidade onde tem o Mar Morto, né? Um dos lugares que passa o Mar Morto é ali na cidade de Jericó. Tá? Já ouviram falar do Mar Morto, né? O Mar Morto é a parte final onde deságua o Rio Jordão, né? Então o Rio Jordão ele cruza toda a Terra Santa, né? Começa lá de cima com as águas do Monte Hermon, do Líbano, vai descendo, passa pelo Mar da Galileia, que na verdade também é Lago de Genezaré, chama de Mar da Galileia, mas não é mar, porque não é água salgada, é o Lago de Genezaré, ou então o Lago da Galileia, que não é um lago muito grande, é relativamente pequeno, e depois vai continuar até o Mar Morto, né? Lembrando que lá no Lago da Galileia, por ser água salgada, então os peixes que tem lá são de água doce, não de água salgada. Quando o pessoal vai lá, os peregrinos, aí eles vão lá, fazem um passeio de barquinho e tal, e depois vão lá no restaurante para comer o peixe de São Pedro, né? Porque foi lá onde São Pedro pescou e tal. Aí chega lá para comer, e aí de repente, mas esse peixe aqui eu acho que eu já experimentei em algum outro lugar. Tilápia, né? Tilápia que tem aqui em qualquer lugar, né? Qualquer lagoa tem uma tilápia. Então o peixe de São Pedro. Descendo então, continuando o Rio Jordão, vai chegar no Mar Morto, que é chamado também o Mar Salgado, porque ali não tem nenhuma vida. Ele é extremamente salgado, mas ele é muito maior do que o Mar da Galileia, né? Ele é impressionante por ser bem maior. E daí a gente não afunda, né? A gente tenta mergulhar, mas não afunda. Só que também não dá para ficar muito tempo lá, porque como é muito salgado, queima bastante, né? Não pode deixar cair água no olho e tal, mas dizem que mata tudo quanto é pereba que tem na pele, né? Então se alguns de vocês foram lá e estiver meio emperebado, pode dar um mergulho lá que já resolve tudo, né? Toma um banho que já resolve tudo. Muito bem.
essa é a cidade de Jericó. Tudo isso aqui para a gente um pouco visualizar. Quando a gente fala Jericó, é um mundo distante, né? Então é bom a gente visualizar o que a gente está falando de Jericó. Tá? Foram, pois, e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe e hospedaram-se ali. E anunciou-se ao rei de Jericó: eis que alguns dos israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Então o rei de Jericó mandou dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram para espionar toda a terra. Mas a mulher tinha tomado os 2 homens e os escondera. Disse então: de fato, esses homens vieram a mim e eu não sabia de onde eram. E havendo de fechar-se a porta da cidade à noite, esses homens saíram e não sei para onde foram. Persegui-os rapidamente e os alcançarei. Parece cena de filme, né? Quando o cara está lá escondido numa casa e alguém vem procurar, e daí o cara lá diz: foram para aquele outro lado, né? Um escapa para um lado, eles foi para o outro lado, né? Essa é a cena da Raabe. Então, ela conta uma mentira, mas tem um objetivo maior, que é para salvar a vida, né? Alguns padres da igreja antiga, quando eles leram esse texto, ficaram um pouco escandalizados pelo fato de que tem uma mentira aqui, sendo que um dos mandamentos é não levantar falso testemunho. Mas aqui, a mentira, ela tem um objetivo, e aquilo que foi valorizado nessa cena aqui não é tanto a mentira, mas a misericórdia da Raabe, né? Santo Agostinho ele fala que a Raabe, ela vai ser recompensada não pela mentira, mas pelo fato de ter usado misericórdia, né? Ela então esconde eles no terraço, né, versículo 6. Os fizeram subir ao terraço e os escondera entre as camas de linho que havia disposto em ordem no terraço. O São Jerônimo ele tem uma leitura bem curiosa a respeito desse texto, né? Desse momento em que os espiões estão ali misturados com o linho. Vocês sabem que o linho, diz o São Jerônimo, né, que ele quando ele é no início do processo da elaboração do linho, ele é todo escuro, ele é sujo assim, né? Então é preciso lavar, bater, fazer uma série de processos para que ele se torne branco, que ele seja purificado. Assim também no caso desses espiões. Eles, ao entrarem naquela casa, fazem com que aquela casa passe por um processo turbulento que vai servir para purificar aquela casa daquela mulher. Tá? Então, assim como o linho é purificado, esta casa também é purificada a partir da presença desses espiões, que depois vão deixar um símbolo de salvação para essa mulher. Tá? Então, bem interessante. Versículo 8, pode continuar lendo agora? Segredo e promessas. Antes de se deitarem, Raabe subiu ao terraço e disse aos espiões: sei que o Senhor vos entregou esta terra, e todos os seus habitantes estão desanimados por vossa causa. Ouvimos dizer como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíste do Egito, e como, além do Jordão, tratastes os 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que matastes. Ao sabermos disto, nosso coração desfaleceu, e mais ninguém tem coragem de vos resistir, porque o Senhor vosso Deus é o Deus das alturas, nos céus e na terra. Agora, pois... Muito bem, só um pedacinho, só para explicar esse pedacinho aqui. Então, a Raabe, ela faz uma espécie de uma profissão de fé, baseando-se naquilo que ela já tinha ouvido falar a respeito do povo de Israel. Ela vai citar uma vitória que foi feita contra esses 2 soberanos, Seom e Og. Esses 2 soberanos, eles tinham se negado a deixar o povo passar, e por conta disso acabaram entrando em luta contra eles e acabaram perdendo, né? Essa cena da descrição de Og e de Seom,
ela é bem curiosa, porque depois ela vai aparecer lá no livro dos Números, e vai ser muito associada também a um profeta chamado Balaão. Já ouviram falar esse nome, o Balaão? Não? Balaão também é uma cena bem curiosa, porque é um profeta que é chamado ali pelo rei para poder amaldiçoar o povo, mas ele é um profeta pagão e que vai consultar mesmo assim o Senhor para ver se ele pode amaldiçoar. No primeiro momento ele não quer amaldiçoar, porque ele sente que não pode dar uma maldição para um povo que é abençoado. E depois, no segundo momento, ele resolve então obedecer o rei que tinha contratado ele para amaldiçoar, e monta num jumentinho, na jumentinha, e a jumentinha começa a andar. Em determinado momento a jumentinha empaca, né? Você sabe que jumentinha de vez em quando empaca, né? Então essa jumentinha empaca, ele começa a bater na jumentinha para fazer ela andar, mas aí ela diz, por que está me batendo? A jumentinha começa a falar com ele, a conversar com ele e a fazer ele raciocinar de que ele estava indo para o caminho errado, né? E daí ali tem uma manifestação, uma teofania, né? Em que aparece um ser luminoso com uma espada desembainhada e que impede ele de continuar o caminho. Então, ali a gente tem uma cena extraordinária que aconteceu por intervenção de Deus. Então, ninguém consegue amaldiçoar o povo e quem se nega a abrir espaço acaba sendo devastado. É o que aconteceu com Og e Seom. E é isso que ela está recordando aqui. Tá? Muito bem. Pode continuar? Versículo 12. Agora, pois, jurai-me em nome do Senhor, que assim como usei de bondade convosco, do mesmo modo poupareis a casa do meu pai. Dai-me um sinal certo de que salvareis o meu pai, minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs, e todos os que lhe pertencem, e livrareis da morte as nossas vidas. Responderam-lhe, à custa da nossa vida salvaremos a vossa, contanto que não nos atraiçoeis. Quando o Senhor nos entregar esta terra, fiéis à nossa promessa, tratar-te-emos com bondade. Então desceu-os pela janela, servindo-se de uma corda, visto a sua casa estar pegada ao muro da cidade. Fugi para o monte, disse-lhes ela, para que não vos encontrem os vossos perseguidores. Escondei-vos ali durante 3 dias, até que eles voltem. Depois retomareis ao vosso caminho. Os homens disseram-lhe, eis como cumpriremos o juramento que te fizemos. Quando tivermos entrado na terra, colocarás este cordão vermelho na janela por onde nos descestes. Reúne em tua casa teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família de teu pai. Se alguém transpuser a porta de tua casa e sair para fora, será responsável pelo que acontecer. Nós não teremos culpa. Mas se alguém prender quem quer que seja que se encontrar contigo em tua casa, é sobre nós que isto cairá. Se, porém, deres conhecimento do que combinamos contigo, estaremos desabrigados do juramento que fizemos. Seja como dissestes, respondeu ela. Depois despediu-os e eles partiram. Ela pegou no cordão vermelho e colocou-o na janela. Muito bem. Então, vejam que o sinal de salvação para a Raabe e a sua família vai ser um cordãozinho vermelho que ela vai colocar na janela. Quando os exércitos de Israel entrarem ali na terra, eles vão ir devastando tudo aquilo que eles encontram pelo caminho. Mas ao observarem aquele cordão, eles vão saber que ali, naquela casa, tem um aliado. O cordão vermelho torna-se sinal de salvação. Quando eu falo isso,
Vem algum texto à mente de vocês em que aconteceu uma cena parecida? Exatamente. Lá na cena das 10 pragas do Egito, a última praga é a morte dos primogênitos. E como é que vai acontecer essa última praga? O anjo vai vir para matar todos os primogênitos, só que os israelitas vão ter um sinal de proteção. Eles vão sacrificar o cordeiro, vão pegar o sangue do cordeiro e aspergir na porta da casa dos judeus. De modo que quando o anjo passar, ele vê o sangue na porta e ele salva os judeus. Então, o sangue, o vermelho ali, torna-se um sinal de salvação. Aqui também, a fitinha vermelha torna-se um sinal de salvação. Tá? Não tem nada a ver com política, né? Eu já estou vendo o pessoal se cutucando. Vermelho, então. Então tem que votar no PT, né, padre? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá? Então, o vermelhinho ali é o lado símbolo da Bíblia. Tá? Não tem nada a ver com a luz vermelha? Não tem nada a ver. Ok? Então, isso é importante, né? Esta fitinha ecoa o episódio do Êxodo. Os padres da igreja viram nessa fitinha também uma imagem do sangue redentor de Cristo, que também é este sinal da nossa salvação. Ok? Então a gente vai encontrar vários padres que vão comentar sobre isso. Orígenes vai falar sobre isso, São Jerônimo vai falar sobre isso. Então a gente vai encontrar essa cena, porque se torna realmente muito marcante. Tá? E depois vai ter todo o episódio da conquista da cidade de Jericó, começando pela passagem no Rio Jordão. Vamos deixar para a aula que vem, essa aqui da passagem do Rio Jordão, no capítulo 3. Tá? Quem não leu o livro de Josué, tem esta semana ainda para ler, e daí, na aula que vem, vocês vão voltar mais afiados ainda para a gente continuar. Tá bom? Tem alguma pergunta para fechar? Senão a gente encerra aqui. Se não, pode perguntar na aula que vem também. Anota no cantinho e aí na aula que vem a gente começa com as perguntas. Tá bom? Podemos continuar assim? Tá bom? Que bom. Obrigado ao Padre Armando por esta primeira noite de estudo. Então, na próxima quinta-feira, às 8 horas, nos reencontramos aqui. Também quem nos acompanha pelas mídias da nossa paróquia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. No sábado, às 9h, nos Sagrados Corações, então a ordenação diaconal do Pedro Paulo, juntamente com outros colegas, como já bem sabemos, e no domingo, na missa das 10, a apresentação dele como diácono permanente da nossa paróquia. São Judas Tadeu, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, boa noite.